Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham pessoalmente e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Vamos dar início então à 25ª sessão ordinária do primeiro período legislativo 2018, convidando o senhor secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Professor Assis. Presente. Nina Singer. Bira do Banco, presente. Silvio Santo. Professor Abelino. Presente. Abílio. Tadeu Camargo. Fenemê. Alberto Setenarski. Alex Purcotti. Gilberto Melo. Carlos Machado. Edson Dangui. Elcio do Bolinho. Presente. Fátima de Paula. Pastor Gilmar. Doutor Ido. Juliano Martins. Mário Temperaço. Presente. Professor Marcelo. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão sob a graça e a proteção de Deus. Assim seja. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª sessão ordinária do primeiro período ativo de 2018. Aos 8 dias do mês de maio de 2018, nessa cidade, São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no plenário, Sismundo Salata, presidida pelo vereador professor Assis, secretariado pelo vereador Bira do Banco, realizou-se a 24ª sessão ordinária do primeiro período ativo do ano em curso. Ela comparecendo, além do presidente e secretário, os demais vereadores e vereadores, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e havendo número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão, sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário para proceder à leitura do expediente, que constou das seguintes matérias. Do Poder Executivo, foi lido o ofício número 663 de 2018, da Secretaria Municipal de Educação. Diversos. Foram apresentados protocolados números 20.848 e 20.849 de 2018, da senhora Cleonice Monteiro da Cruz, apresentando o comunicado número 46243 de 2018, do Ministério da Educação, e apresentado o protocolado número 20.847 de 2018, da Associação de Moradores do Conjunto Apolo. Desse Poder Legislativo, foram apresentados projetos de lei, resoluções número 111, 112, 113, todos 2018, da mesa diretiva. Apresentados projetos de lei número 364 de 2018, da vereadora Nina Singer, 365 de 2018, do vereador Alex Purcotti, 366 de 2018, do vereador professor Marcelo e da vereadora Mário Temperaço, e 367 e 368 do vereador professor Marcelo. Aprovado o requerimento número 70 de 2018, do vereador Elcio do Bolinho, e lidas as indicações como segue. 5.907 a 5.911 do vereador Juliano Martins, 5.912 a 5.916 da vereadora Fátima de Paula, 5.917 dos vereadores Abílio Alves e Ailton Fenemê, 5.918 a 5.921 do vereador Abílio Alves, 5.922 a 5.926 da vereadora Mário Temperaço, 5.927 a 5.931 do vereador Alberto Setenarski, 5.933 a 5.936 do vereador Gilberto Melo, 5.937 a 5.941 do vereador Luiz Paulo, 5.942 do vereador Fenemê, 5.943 e 5.944 do vereador Doutor Ido, 5.945 e 5.946 do vereador Carlos Machado, 5.947 do vereador professor Marcelo, 5.948 a 5.951 do vereador Silvio Santo, 5.952 a 5.954 do vereador Elcio do Bolinho, 5.955 do vereador Alex Purcotti, 5.956 a 5.959 do vereador Edson Dangui, 5.960 e 5.961 do vereador Tadeu Camargo, 5.962 da vereadora Nina Singer. Das comissões, na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado o requerimento número 71 de 2018 e apresentados os pareceres favoráveis à aprovação do projeto de decreto legislativo número 1454 de 2018 e dos projetos de lei número 267, 279, 293, 294, 270, com a apresentação de emendas modificativas 309, 316, 319, 337, 338, todos 2018. Na Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, foram apresentados pareceres favoráveis à aprovação dos projetos de lei número 293 e 270, os dois de 2018, com a apresentação de emendas supressiva e aditiva. Na Comissão de Urbanismo, Habitação, Serviços Públicos e Meio Ambiente,
foram apresentados os pareceres favoráveis à aprovação do projeto de lei número 267 e 316, os dois de 2018, com a apresentação de emenda substitutiva e aditiva. Na Comissão de Saúde e Assistência Social, foram apresentados pareceres favoráveis à aprovação dos projetos de lei número 279 e 294 de 2018. Na Comissão de Viação e Obras Públicas, foi apresentado parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 309 de 2018. Terminado o expediente, o vereador Luiz Paulo usou da palavra em tribuna. Na hora do dia, foi aprovado o projeto de lei número 352 de 2018. Em primeiro turno de discussão e votação, e adiada a discussão e votação ao projeto de legislativo número 1455 de 2018, para a sessão exclusivamente dedicada ao assunto, conforme o artigo número 200 do Regimento Interno. O senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão, que constará em segundo turno de discussão o projeto de lei número 352 de 2018, discussão e votação única do projeto de lei número 337 de 2018, primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei número 270 de 2018, com discussão e votação única das emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei número 316 de 2018, com discussão e votação única das emendas apresentadas pela Comissão de Urbanismo, Habitação, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Primeiro turno de discussão dos projetos de lei número 267, 279, 293, 294, 309, 319 e 338, todos 2018. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de legislativo número 1454 de 2018. E primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei complementar número 112 de 2017, com discussão e votação única das emendas apresentadas pelos vereadores professor Abelino e professor Marcelo. Por fim, usaram da palavra em explicação pessoal aos vereadores professor Abelino, Fenemê e Juliano Martins. Não havendo mais oradores e nada mais havendo tratar na presente sessão, foi encerrado e convocado outro para o dia 10 de maio de 2018, no horário regimental. Para constar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai devidamente assinada. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. Do Poder Executivo, ofício número 239 de 2018 do Gabinete, encaminhando cópia da Lei 2.991 de 2018, que denomina de Rua Aeroporto uma das vias públicas de São José dos Pinhais, devidamente sancionada. Ofício número 249 do Gabinete, encaminhando para aprovação os projetos de lei número 144, que dispõe sobre o comércio de alimentos em áreas públicas do município de São José dos Pinhais. 145, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município, no valor de R$ 1.924.500. Secretaria de Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente, Transporte e Trânsito. E 146 de 2018, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município, no valor de R$ 5.407.125,78. Secretarias de Saúde e Educação. Ofício número 250 do Gabinete, encaminhando cópia de lei número 2.998 de 2018, que denomina de Pastor José Pimentel de Carvalho a praça localizada no Jardim Monte Líbrido, neste município, devidamente sancionada. Ofício número 251 do Gabinete, encaminhando para aprovação os projetos de lei número 147, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município, no valor de R$ 5.306.057,25. Secretaria de Saúde e de Habitação. 148, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município, no valor de R$ 1.807.276,36. Secretaria de Saúde e Secretaria de Habitação. Ofício número 253 do Gabinete, encaminhando cópias das leis número 2.992, 2.993, 2.994, 2.995, 2.996, 2.997, todas devidamente sancionadas. Diversos. Ofício número 197, 2018, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, informa que o sindicato solicitou reunião com a gestão para repassar as negociações com a Prefeitura, antes da próxima Assembleia, a ser realizada em 14 de maio de 2018. Ofício número 215 de 2018, do 6º Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná, em agradecimento à aprovação do projeto de lei que destinou recursos de superávit para o Fundo Municipal de Sinistros. Protocolados número 20.882, 20.883 e 20.884,
da senhora Cleonice Monteiro da Cruz, com sugestões do projeto de lei. Ofício número 1223/2018 da Caixa Econômica Federal, notificando o crédito de recursos financeiros no valor de R$ 675.070, que tem por objeto a construção de Praça da Juventude. Desse Poder Legislativo, memorando número 7/2018 do gabinete da vereadora Nina Singer, informando sobre a ausência nas sessões do dia 10 ao dia 18 de maio de 2018. Requerimento número 73/2018 do vereador professor Assis, no uso de suas atribuições regimentais e de conformidade com o que dispõe o artigo 132, inciso 5 do Regimento Interno Legislativo, requer à mesa, ouvido plenário, a retirada do projeto de lei número 356/2018, de sua autoria, que concede o título de vulto emérito de São José dos Pinhais ao senhor Pedro Scherer. Colocamos em discussão o requerimento número 73, qual solicitamos a retirada do projeto 356 para melhor análise. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Requerimento número 74/2018 do vereador professor Assis, no uso de suas atribuições regimentais, requer à mesa, ouvido plenário, que seja registrado nessa Casa de Leis votos de louvor e reconhecimento com outorga de diploma legislativo ao Rotary Clube Iguaçu, pelo aniversário de 30 anos de sua fundação. Colocamos em discussão o requerimento 74, de autoria desse vereador, onde se propõe votos de reconhecimento ao Rotary Clube Iguaçu pelo seu aniversário de 30 anos. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Requerimento número 75/2018 dos vereadores subscritos, no uso de suas atribuições regimentais, requer à mesa, ouvido o plenário, que sejam registrados nessa Casa de Leis votos de louvor e reconhecimento com outorga de diploma legislativo aos líderes comunitários desse município, indicados pelos vereadores desta Casa, conforme a relação em anexo, pelos relevantes serviços prestados à comunidade são-joséense. Em discussão, o requerimento 75, vem assinado por todos os senhores vereadores. Em discussão, não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 369/2018, do vereador Juliano Martins, que institui a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo Infanto-Juvenil no âmbito de São José dos Pinhais e da outras providências. Projeto de lei número 370, da Comissão de Saúde e Assistência Social, que institui o Dia Municipal do Educador Social do município de São José dos Pinhais e da outras providências. Projeto de lei número 371/2018, do vereador professor Marcelo, que dispõe sobre a aplicação da identificação biométrica nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de São José dos Pinhais. Projeto de lei número 372, do vereador professor Marcelo, que dispõe sobre a publicação na internet do Guia de Divulgação dos Serviços Relativos à Saúde e da outras providências. Projeto de lei número 373, do vereador professor Marcelo, que dispõe sobre o programa de teste vocacional para os alunos das escolas públicas municipais e da outras providências. Projeto de lei número 374, dos vereadores professor Assis e Abílio Alves, que concede o título de vulto emérito de São José dos Pinhais ao senhor Pedro Scherer. Indicação 5.963, do vereador Gilberto Mello, ao Executivo, que determine troca de lâmpada do tipo IP 22109-0 na rua Francisco Pereira da Cruz, entre os números 203 e 206, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação número 5.964, do vereador Gilberto Mello, ao Executivo, que realize estudos técnicos para a revitalização da Praça do Rotary Clube, Praça Ari Alberti, no bairro São Cristóvão. Indicação número 5.965, do vereador Gilberto Mello, ao Executivo, que determine a realização de tapa-buraco na rua Veríssimo Marques, em frente ao Colégio Top Gun, no bairro Centro. Indicação 5.966, do vereador Gilberto Mello, ao Executivo, que realize instalação de travessia elevada e sinalização horizontal e vertical na rua Ari Alberti, esquina com a rua Prefeito João Nestor, em frente à pastelaria do Tio Pedro, no bairro São Cristóvão. Indicação 5.967, do vereador Gilberto Mello, ao Executivo, que realize vistoria técnica para a implantação de placa de sinalização que determine a localização do CRAS Ciro Pelizari 2, na rua Marlene Veiga da Rosa, esquina com a rua Nelson França, e rua Marlene Veiga da Rosa, esquina com a rua Américo Teste, no bairro Jardim Fabiola. Indicação 5.968, da vereadora Fátima de Paula, ao Executivo,
que sejam colocadas ou substituídas as placas com a denominação de rua e CEP em todas as ruas do bairro Jardim Rio Branco. Indicação 5.969, da vereadora Fátima de Paula, ao Executivo, que seja realizada a limpeza da Boca de Lobo e canaleta na rua Alfredo Pinto, em frente ao condomínio residencial de São José, bairro Jardim Rio Branco. Indicação 5.970, da vereadora Fátima de Paula, ao Executivo, que seja realizada a limpeza das canaletas em toda a extensão da rua Annelise Gilles Crisne, no bairro Iná. Indicação 5.971, da vereadora Fátima de Paula, ao Executivo, que seja realizada a limpeza e a substituição de tampa de Boca de Lobo nas ruas Inácio Grossman, em frente ao número 181, 3 Reis Magos, esquina com a rua Menino Jesus, e Aníbal Silva, em frente ao número 1611, no bairro Jardim Rio Branco. Indicação 5.972, da vereadora Fátima de Paula, ao Executivo, que realize manutenção da academia ao ar livre, localizado na rua Olívio Cetim, esquina com a rua Cláudio Pereira da Cruz, no bairro Afonso Pena. Indicação 5.973, do vereador Abílio, ao Executivo, que providencia a pintura de faixa amarela e a implantação de placas de proibido estacionar na travessa Luziano Cordeiro, bairro Afonso Pena. Indicação 5.974, do vereador Abílio, ao Executivo, que providencia a reparação de calçado nas ruas das Rosas, esquina com a rua Alfredo Pinto, no Jardim Primavera, bairro Afonso Pena. Indicação 5.975, do vereador Abílio, ao Executivo, que providencie pintura no solo com faixas de pare e placas de sinalização nas ruas que compõem o conjunto urbano, principalmente nas ruas que têm ligação com a rua Vitório Marenda. Indicação 5.976, do vereador Abílio, ao Executivo, que providencie o reparo de manilhas quebradas na rua Pará, esquina com a rua 1º de Maio, no bairro Boneca do Iguaçu. Indicação 5.977, do vereador Abílio, ao Executivo, que providencie o reparo de manilhas quebradas na rua Carlos Ambrucci, esquina com a rua Alzira Miranda Corbel, no Jardim Viação. Indicação 5.978, do vereador Mário Temperaço, ao Executivo, que realize manutenção de academia da terceira idade localizada na rua Matilde Brantio de Paula, esquina com a rua Emílio Furman, bairro Borda do Campo. Indicação 5.979, da vereadora Mário Temperaço, ao Executivo, que realize a implantação de uma passagem elevada na Avenida Rui Barbosa, sentido centro, na saída do terminal Afonso Pena. Indicação 5.980, da vereadora Mário Temperaço, ao Executivo, que realize estudos para a implantação de uma saída para manobra de caminhões e ônibus com segurança para a BR-277 no Jardim Libanópolis, na região Borda do Campo. Indicação 5.981, da vereadora Mário Temperaço, ao Executivo, que realize a colocação de cobertura do ponto de ônibus localizado na rua Marco Aurélio Rosa, em frente ao número 158, no Borda do Campo. Indicação 5.982, da vereadora Mário Temperaço, ao Executivo, que realize pintura de sinalização horizontal em todas as ruas que foram feitas, aplicadas e fresadas no Borda do Campo. Indicação 5.983, do vereador professor Abelino, ao Executivo, que realize estudos para a implantação de câmaras de segurança nas passarelas do quilômetro 75 e 76, da BR-277. Indicação 5.984, do vereador professor Abelino, ao Executivo, que realize revitalização da pintura nas faixas de pedestre da Avenida Rui Barbosa, em frente à Faculdade da Indústria. Indicação número 5.985, do vereador professor Abelino, ao Executivo, que realize roçado na rua Irene Magnuskei Kolakowski, no conjunto Apolo. Indicação 5.986, do vereador professor Abelino, ao Executivo, que realize a troca de bueiro na rua Mieczysław Magnuskei, esquina com a rua Erminda da Rocha Barbosa, no Guatupê. Indicação 5.987, do vereador professor Abelino, ao Executivo, que realize troca de bueiro na rua José João Rodrigues, esquina com a Avenida Rui Barbosa, no bairro Guatupê. Indicação 5.988, do vereador Silvio Santos, ao Executivo, que realize estudos para a implantação de lombadas em toda a extensão da rua Rose Cleia Moreira Dombrovski, no bairro IP. Indicação 5.989, do vereador Silvio Santos, ao Executivo, que realize estudos para a implantação de placas de sinalização limitadoras de velocidade em toda a extensão da rua Dulcídio Ananias Pinto, no bairro IP. Indicação 5.990, do vereador Silvio Santos, ao Executivo, que realize o reparo na calçada localizada na rua Veríssimo Marcos, próximo ao número 584, no bairro Centro. Indicação 5.991, do vereador Silvio Santos, ao Executivo, que realize com maior frequência rondas da Guarda Municipal, especialmente no período noturno, no bairro Afonso Pena. Indicação 5.992, do vereador Silvio Santos, ao Executivo, que viabilize a manutenção e desobstrução da Boca de Lobo na esquina da rua Paulo Leminski com a rua Julieta Rocha,
da Silva Graça, bairro Borda do Campo. Indicação 5.993 do vereador Ailton Fenemei ao Executivo, que realize estudos para instalação de coberturas em todas as unidades básicas de saúde do município, ou que os portões sejam abertos às 4 horas da manhã para abrigar a população que aguarda agendamento de consulta. Indicação 5.994 do vereador Juliano Martins ao Executivo, que realize troca de bueiros na rua Laguna, número 101, no Jardim Cristal. Indicação 5.995 do vereador Juliano Martins ao Executivo, que realize limpeza e remoção de bueiros na rua Princesa Isabel, número 571, no bairro IP. Indicação 5.997 do vereador Juliano Martins ao Executivo, que realize estudos para implantação de lombada na rua Sebastiana Santana Fraga, número 566, no Jardim São Paulo. Indicação 5.998 do vereador Alberto Cetinarski ao Executivo, que realize implantação de lombada em frente à Casa de Eventos Inspiração, na rua Célia Terezinha Bassa, número 1550, no bairro Colônia Murici. Indicação 5.999 do vereador Alberto Cetinarski ao Executivo, que seja realizada operação tapa-buraco na rua sem denominação, esquina com a rua Inácio Valenga, em frente ao CMEI Baú da Fantasia, no bairro Quissizana. Indicação 6.000 do vereador Alberto Cetinarski ao Executivo, que seja realizada operação tapa-buraco na rua Húngaro Marioto, bairro Riacho Doce. Indicação 6.001 do vereador Alberto Cetinarski ao Executivo, que seja colocada a placa de sinalização das vans escolares em frente ao CMEI Baú da Fantasia, na rua sem denominação, esquina com a rua Inácio Valenga, no bairro Quissizana. Indicação 6.002 do vereador Elcio do Bolinho ao Executivo, que realize o serviço de limpeza e roçada na rua Ernesto Juliato, a partir do número 400 até o acesso à BR-376, no bairro Arujá. Indicação 6.003 do vereador Elcio do Bolinho ao Executivo, que realize o serviço de limpeza e roçada na rua Hugo Zen, no bairro Zaniolo. Indicação 6.004 do vereador Elcio do Bolinho ao Executivo, que realize o serviço de limpeza e roçada na rua Cezinando Martinato da Cruz, localizada entre as ruas Alexandre Fogiato e Pedro Constantino da Rocha, no bairro Afonso Pena. Indicação 6.005 do vereador Elcio do Bolinho e da vereadora Mari Temperaço ao Executivo, que providencia a manutenção de faixas, faixa amarela de pedestre e divisão de pista, em toda a extensão da rua Lília Viana de Araújo, no bairro Cidade Jardim. Indicação 6.006 do vereador Edson Dangui ao Executivo, que viabilize estudos para implantação de ponto de ônibus na Francisco Carvalho, nas proximidades do número 32.900, na Vila dos Carvalhos, no bairro Contenda. Indicação 6.007 do vereador Edson Dangui ao Executivo, que viabilize patrulhamento e ensaibramento da rua João Koziak, no perímetro entre a marginal BR-376 e a rua Miguel Zeteschi, na região do bairro São Marcos. Indicação 6.008 do vereador Edson Dangui ao Executivo, que viabilize estudos para efetuar a poda de árvores na extensão da rua de servidão adjacente à rua Francisco Carvalho, no bairro Contenda. Indicação 6.009 do vereador Edson Dangui ao Executivo, que viabiliza o recolhimento de entulhos deixados no entorno da quadra de esportes do bairro Jardim Netuno e fixação de placas de proibido jogar lixo. Indicação 6.010 do vereador Edson Dangui ao Executivo, que viabiliza estudos para implantar rede de baixa tensão na rua Carlos Cusmo, no bairro Faxina. Indicação 6.011 do vereador Pastor Gilmar ao Executivo, que realize a construção de travessia elevada na rua Almirante Alexandrina, em frente ao número 2.251 e 2.250. Indicação 6.012 do vereador Pastor Gilmar ao Executivo, que viabilize junto à Sanepar a ampliação da rede de esgoto entre as ruas Rafael Puchetti e Fioravante Zocolite, no bairro Braga. Indicação 6.013 do vereador Luiz Paulo Executivo, que viabiliza a implantação de antipó na rua da Jaca, entre a rua Silvio Pinto Ribeiro e a marginal do Contorno Leste. Indicação 6.014 do vereador Luiz Paulo Executivo, que viabiliza a reforma geral da Escola Municipal Júlia Vanderlei e manutenção do pátio no bairro Barro Preto. Indicação 6.015 do vereador Luiz Paulo Executivo, que viabiliza a implantação de lombada ou redutor de velocidade nas proximidades do número 514 na rua Constante Moro Sobrinho, no bairro Jurema. Das comissões:
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 341 do vereador professor Abelino, que institui o mês Maio Amarelo, atenção respeitosa e prudente no trânsito pela vida, dedicada às ações preventivas de conscientização para a redução de acidentes de trânsito no município de São José dos Pinhais e da outras providências. Parecer aprovação do projeto de decreto parecer favorável à aprovação do projeto de decreto legislativo 1453, que aprova o termo de colaboração número 1, que entre se celebra o município de São José dos Pinhais, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Comissão de Segurança e Trânsito. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 341. Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Requerimento 72 da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Requer a mesa ouvir o plenário com fulcro no artigo 54, parágrafo 4º do Regimento Interno, a prorrogação do prazo por mais 30 dias para estudos e posterior elaboração de parecer aos projetos a seguir. Projeto de Lei 181 do vereador Abílio Alves, que cria o programa Empresa Amiga da Educação no município de São José dos Pinhais. Projeto de Lei 201 do vereador Alex Porcotti, que dispõe sobre a aplicação de curso básico de primeiros socorros e prevenção de acidentes para funcionários das escolas municipais, creches e centros de educação infantil no município de São José dos Pinhais. Parecer favorável à aprovação do projeto de decreto legislativo 1453. É o que continha para hoje, senhor presidente. Do meu requerimento. O requerimento 72 da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer solicita a prorrogação por mais 30 dias, até 30 dias, para a emissão de parecer sobre os projetos 181, 201. Então eu coloco à consideração do plenário esse requerimento. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Então fica aprovado o requerimento. Abrimos as questões para quem desejar fazer uso da tribuna. O vereador professor Abelino. O vereador Tadeu Camargo. Então passo a palavra ao primeiro orador, ao vereador professor Abelino. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, profissionais de imprensa, e os amigos que vão nos acompanhar pela internet. Fiz aqui um resumo de algumas lutas do meu mandato, do mandato do vereador, professor Abelino, do qual tivemos sucesso, e algumas lutas que estão em andamento. Mas aí o intuito é de dizer para a comunidade de São José dos Pinhais que, baseado nas lutas que obtivemos sucesso, eu tenho muita esperança que teremos sucesso também nessas lutas que estamos travando aí em algumas áreas. Gostaria de relembrar aqui uma das lutas que foi a casa lotérica lá do Guatupê. Às vezes alguém que não acompanhou o processo diz: não, mas isso é uma licitação,
todos os empresários que querem participar, podem participar. Foi pago, né, que quem ganhou a licitação teve que pagar, foi um empresário. Sim, está certíssimo. Mas se não fosse uma luta deste vereador, com certeza a Casa Lotérica do Guatupê não estaria lá nesse momento. Porque não existia nenhum estudo, nenhuma vontade, nenhuma previsão de levar uma Casa Lotérica para o Guatupê. Guatupê e Pecristal, que hoje passam de 40 mil habitantes. Por isso da importância das regiões terem seus representantes. E o Guatupê e Pecristal hoje pode se sentir privilegiado, porque tem 3 representantes na Câmara de Vereadores, aqui na Câmara de Vereadores. Então, eu recordo do levantamento de estudo mercadológico, mostrando ali então os comércios, a população, os municípios vizinhos, Piraquara, Pinhais, e tudo isso embasou, foi a base para que a Caixa Econômica então tivesse interesse em levar a Casa Lotérica para lá. Mas ainda vários ofícios, visita à superintendência aqui em Curitiba, a superintendência da Caixa Econômica, fui até Brasília para falar sobre esse assunto, e a Casa Lotérica deu certo, está lá. Uma outra luta que eu iniciei aqui e posso relembrar passo a passo e que deu certo foram as passarelas. Passarelas no quilômetro 75 e 76. Várias pessoas morreram na BR-277 nesses quilômetros, quilômetro 75 e 76. Outros ficaram inválidos. E depois de muita luta, visitas na Ecovia, visita do DER juntamente com a vereadora Mari Temperaço, que esteve comigo nessa luta. E ela também cobrou para o quilômetro 68, ela uma lutadora também pelas passarelas ali na BR-277. Várias reuniões. E aí, como a Ecovia não deu a devida atenção na época, foi feita uma moção de repúdio. Eu sei que isso é meio traumático de receber, mas é um instrumento que nós temos aqui e que eu utilizo como uma das últimas cartadas. Depois da moção de repúdio, a Ecovia, aí sim, todo o corpo técnico da Ecovia me recebeu, as coisas começaram a clarear e deu certo. As passarelas estão lá. Nenhum registro de acidente ou de incidente que eu tenha conhecimento depois da instalação das passarelas. As passarelas estão salvando vidas. E este vereador fica muito feliz em saber que foi uma luta do meu mandato, do mandato do vereador professor Abelino. Uma luta que está sendo feita e está em processo é a construção de um novo colégio estadual para o Guatupê. Esta eu já fiz indicações, ofícios, visitas à Secretaria de Educação do Estado. Levei a ex-secretária de Educação, Neide Cetim, o ex-prefeito Cetim, para a gente identificar uma área para a construção do novo colégio no Guatupê. Porque entre Jardim São Paulo e Jardim Cristal, precisa urgentemente de um colégio. Haja visto que o Guatupê, hoje tem o Colégio Estadual Guatupê, o segundo maior colégio do nosso município. Só não é o maior colégio porque há centenas de crianças e centenas de jovens que estão na lista de espera ou que acabam indo para outros municípios e ou vêm aqui para o centro de São José dos Pinhais, não são computados. Se fossem acolhidos lá no Guatupê, seria o maior colégio de São José dos Pinhais. Não tem estrutura para ser o maior colégio de São José dos Pinhais. Mas é o segundo. Crianças
jovens, e aí o novo vereador Juliano Martins sabe muito bem essa realidade, porque ele mora lá no Jardim Cristal, vão estudar no Tarsila do Amaral, Zilda Arnes e Colégio Estadual Tiradentes, porque não tem colégio estadual naquela região. Mas aí, depois de todos esses trâmites, fiz aqui uma moção de repúdio ao ex-chefe do núcleo, ou ao núcleo de educação da área sul. Não foi muito bem recebido por eles, mas isso fez com que ele se mexesse, viesse até o nosso município na ocasião, falasse com a nossa secretária, Ema Caran. E hoje à tarde, eu tenho uma agenda com a atual secretária de Educação, Ema Caran, para nós visitarmos em loco áreas do Guatupê, aonde poderemos levar esse novo colégio estadual. Relembrando que o trâmite para a construção de um colégio estadual é o primeiro passo, a doação do terreno do município para o Estado. E depois fica de responsabilidade do Estado construir com recursos próprios ou buscar junto ao governo federal. Mas eu não posso cobrar do Estado a construção desse colégio e nem do governo federal se não temos sequer o terreno para essa finalidade. Então, eu já avisei aqui no início do meu mandato, desse segundo mandato, que o prazo máximo para os encaminhamentos democráticos e mais ponderados vai ser agora em junho, porque no segundo semestre eu provavelmente irei apresentar alguns instrumentos que não são bem vistos, como moção de repúdio, por exemplo. Então, eu não quero que chegue a esse ponto, até porque eu, como presidente da Comissão da Educação, tenho visitado frequentemente a Secretaria de Educação do nosso município e tenho sido muito bem recebido pela professora Ema Caran e pelas suas diretoras. Tenho percebido a boa vontade, são capacitadas, têm vontade. Então, eu tenho certeza que nós vamos encontrar uma solução e uma saída para a doação desse terreno do município e Estado, sem precisar chegar a essa moção de repúdio. Então, finalizando essa parte do colégio estadual, hoje darei seguimento a esse trabalho, levando até o Guatupê a secretária de Educação do nosso município, Ema Caran. Está agendado um horário hoje à tarde. Por isso, a importância de nós termos um representante na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para cuidar de questões estaduais como essa. Por isso que é importante. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Um outro assunto que também está na pauta das minhas lutas é com relação à saúde. Vocês devem ter acompanhado desde do ano passado, onde eu estava como membro, não era presidente, membro da Comissão da Saúde. Apresentei vários pedidos no ano passado, esse ano apresentei vários requerimentos na área de saúde. Infelizmente não tive muito êxito, mas a minha luta continua. Com relação ao CEP, Centro de Especialidades Paranaenses, estive pessoalmente antes da sua inauguração, mostrando a situação naquela ocasião, que estava fechado e que o povo estava sofrendo, precisando de fazer seus exames e nada do CEP ser inaugurado. Na sequência, até por questão de prazo, o ex-governador Beto Richa veio até o nosso município e inaugurou o CEP, mas como foi relatado aqui, se eu não me engano, pelo vereador Abílio, que lá no CEP estaria funcionando poucas especialidades e que apenas recursos municipais estavam sendo empregados. Diante disto, visitei o ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros,
que fez a ponte para eu conversar com o secretário estadual de saúde, senhor Antônio Carlos Nardi, aonde na ocasião eu solicitei agilidade no repasse das verbas do Estado para aquisição de equipamentos, contratação de novos profissionais. Saí de lá muito feliz, porque o secretário do Estado da Saúde se comprometeu em dar uma melhor atenção ao nosso município de São José dos Pinhais com relação aos repasses do Estado. São vários convênios que eles têm com os 399 municípios, mas eu pedi agilidade para o CEP, localizado em nosso município. E dentro das lutas que eu venho fazendo como fiscalizador do Executivo, tem a Praça da Juventude, localizada no Guatupê, próximo ao Colégio Estadual do Guatupê. As obras iniciaram, as obras pararam, porque foram aplicadas lá na Praça da Juventude. A Praça da Juventude, que inclusive eu fiz um projeto de lei para nominar com o nome do nosso esportista Ney. Praça da Juventude Ney. As obras pararam porque o município aplicou os recursos que lhe cabia e os recursos estaduais ficaram travados. Diante disto, fiz vários ofícios endereçados, um deles endereçado ao deputado federal Leopoldo Meyer, fiz cobranças direto ao Ministério dos Esportes, cobrei aqui no nosso município a Secretaria Municipal de Esporte para que dessem sequência, concluísse a obra da Praça da Juventude. Mas de tudo que fiz, o mais eficaz foi levar o deputado federal Luciano Dutti até a Praça da Juventude, que na ocasião me disse: vereador Abelino, o município tem que fazer a provocação. Então, na ocasião, consegui um ofício da Secretaria de Esporte do prefeito, endereçado ao deputado federal Luciano Dutti, pedindo cobranças no repasse do governo federal, do Ministério do Esporte, para a conclusão da Praça da Juventude. Ontem tivemos a grata satisfação em receber um e-mail do gabinete do deputado federal Luciano Dutti, que eu faço questão de registrar aqui. O gabinete do deputado Luciano Dutti encaminhou ao prefeito: prezado prefeito, de ordem do deputado federal Luciano Dutti, PSB Paraná, e conforme solicitado pelo amigo vereador Abelino Pereira de Souza, tenho a grata satisfação de encaminhar para conhecimento de Vossa Excelência a ordem bancária no valor de R$ 675.070, referente ao convênio 745957-2010 e aos SICONV de 077559-2010, acerca da construção da Praça da Juventude. Está aqui o e-mail endereçado do deputado federal Luciano Dutti ao prefeito. Aqui o comprovante de depósito no valor de R$ 675 mil. Fico feliz que é mais do que nossas emendas, né? Mais do que nossas emendas. Isso é muito bom. E aqui um ofício da Caixa Econômica endereçado ao nosso presidente, professor Manuel Assis Manuel Pereira, informando sobre o crédito no valor de R$ 675 mil. Isso é bacana, que mostra que as nossas lutas, às vezes, não é resolvida da noite para o dia, mas que a gente não deve desistir. Como é bom deixar o nosso legado para esse município. Eu já tenho falado aqui, desde o início do meu mandato, que a minha missão nessa Casa de Leis está expirando. Até porque
é o que eu sinto em fazer 2 mandatos. Diga-se de passagem, 2 bons mandatos. É natural que no olhar, até digo, já disse isso tantas vezes, né? Não me coloque no rol dos iguais, não me coloque no rol dos iguais. No olhar de alguns, sou aquém, sou pequenininho, enquanto político. Sou pequenininho. No olhar de outros, opa, esse vereador é diferente, é destacado. Então, penso eu que estou fazendo o melhor. E me dedico para fazer o melhor. E o resultado tem que vir sempre nas urnas. Eu acho que a aferição de um bom mandato é feito nas urnas. A concorrência jamais vai dizer parabéns, parabéns, você está indo bem, é assim mesmo. Não. Não espero isso da concorrência. E se fizer, eu vou achar estranho. A aferição de um bom mandato é feito nas urnas. Então aqui, o que eu fiz aqui em tribuna nesse momento, foi aqui uma prévia da minha prestação de contas que devo fazer no final desse semestre, como faço todos os finais de semestres, de recordar algumas lutas que tivemos êxito, lotéricas, passarelas. O Colégio Estadual está caminhando, recursos para o CEP estão caminhando, recursos para a Praça de Juventude estão chegando. Eu não sou do Executivo, não sou deputado, ainda. Se Deus permitir, eu serei um dia. Mas, como vereador, nós podemos fazer muita coisa. O cidadão comum também pode fazer muita coisa. Mas eu estou aqui legitimado por 3.141 pessoas para continuar representando o povo. E espero estar representando bem. Senhor presidente, o que eu tinha para hoje é só: tenhamos todos um bom dia. Passamos a palavra ao nobre vereador Tadeu Camargo. Muito bom dia, senhor presidente, nossa mesa diretiva, nobres pares dessa casa, vereadores e vereadoras, nossos assessores que estão no plenário, jornalistas e o público que nos assiste pela TV Câmara. Faço uso da tribuna nessa manhã por algo que me preocupa e com certeza tem preocupado todos os vereadores dessa casa, não só os vereadores, nossa assessoria, quando conversamos com secretários do município, empresários, moradores, da forma que se encontra o município, as suas dificuldades em atender as demandas oriundas da sua função, demandas essas na área de saúde, na área de educação, segurança, por mais que se esforce da melhor maneira possível, lograr êxito nisso, 100% realmente é difícil. E pelo momento econômico que se atravessa, com a baixa na arrecadação, empresas fechando que deixam de pagar seus impostos, diminuindo a devolução de ICMS nos anos subsequentes, uma série de problemas e a cadeia de problemas que vem se enfrentando para poder fazer a manutenção da estrutura já existente e ainda providenciar recursos para, no mínimo, manter aquilo que já existe, o que é uma dificuldade de conhecimento de todos. No entanto, o que me preocupa é algumas ações que acontecem, as escuras, e que nós, vereadores, não sabemos do que está acontecendo, e acaba que quando o problema está instalado, aí sim nós somos procurados, falando, resolvam, se virem, me ajudem, olha o que aconteceu. E o que acontece é que alguns gabinetes receberam um documento, um memorando, da Associação de Moradores do Conjunto Apolo, referente a uma situação bem complicada. Consultando a Secretaria de Habitação, qualquer um que for lá vai ver o déficit que nós temos no atendimento habitacional do município. Nós não conseguimos atender a demanda do município de São José dos Pinhais. Nós temos problemas lá do Rio Itaqui, né, para atender moradores daquela região.
moradores que precisam regulamentar as suas moradias, por exemplo, moradias Trevisan ali no Dona Naime. O processo é lento, é demorado. Por mais que se esforce, como já falei anteriormente, nós não conseguimos ter agilidade no processo. Mas o que me chamou a atenção, senhores vereadores, e faço esse pronunciamento aqui chamando a atenção de São José dos Pinhais, da nossa gloriosa cidade de São José dos Pinhais, é que municípios vizinhos querem resolver os seus problemas e jogar para nós aqui. Veja bem, a Associação dos Moradores do Conjunto Apolo nos mandou uma informação e daí, por não passar por essa casa, nós não aprovamos isso. E inclusive não passou pela minha comissão, da qual eu sou presidente, junto com o vereador Fenemê e o vereador Gilberto Melo, que são membros da comissão de Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente. Isso não passou por nós, que fique bem claro, e não passou por nenhum de vocês. E a Prefeitura de São José dos Pinhais, a Secretaria de Urbanismo, é lógico, teve que recepcionar um processo com a intenção da instalação de um grande condomínio na região do Afonso Pena, propriamente na Vila Edite, atrás do Jacomar, naquela região que pertence à rede. Todos nós sabemos que a Prefeitura de São José dos Pinhais, já em outros governos, pleiteou junto à rede que fosse doado para o município de São José dos Pinhais aquela área, para que pudesse usufruir de uma infra mais bem feita, de questão de mobilidade para o município de São José dos Pinhais, a qual em momento algum a rede se manifestou em doar aquilo para o município. Fica ali sem manutenção, é um matagal, os vizinhos têm problemas ali porque não tem iluminação, é lixo, é toda aquela coisa largada lá, para não falar outra palavra, é o que acontece, está largado aquilo. O problema é que existe uma associação, uma ONG em Curitiba, da capital paranaense, né, da gloriosa capital paranaense, que resolve todos os seus problemas, né, exemplo internacional. Se for dessa forma, nós vamos começar a fazer o exemplo e fazer da mesma forma. Eles têm uma ONG lá chamada Associação de Moradores Força é o Poder, é o nome da ONG, certo? E eles pleitearam junto ao governo federal e receberam, a rede doou, o governo federal doou essa área para essa ONG de Curitiba, que fique bem claro, de Curitiba, para eles virem aqui em São José dos Pinhais, construírem 174 unidades, 174 unidades ali na Vila Edite, atrás do Jacomar. Pasmem, eles ainda vão receber o dinheiro para construir, ali na Vila Edite. Vocês sabem que os instrumentos públicos estão todos lotados e muito sucateados, professor Marcelo, tá? Nós não temos vagas nas creches, nos CMEs, os postos de saúde estão superlotados, a UPA do Afonso Pena vive com problemas de fila, infraestrutura da rede de esgoto, caixa de rua, ponto de ônibus, segurança pública. Agora Curitiba está resolvendo seu problema. 174 famílias vão receber a sua moradia. Vale uma salva de palmas para a Prefeitura de Curitiba, né? Resolver o problema deles e jogar um problema que nós vamos acumular aqui com aproximadamente 700 moradores na região do Grande Afonso Pena, que vai vir para cá. Não foi feito estudo de impacto da vizinhança. Por quê? Porque eles foram muito espertos. Porque para você poder fazer o WAVE, que é o estudo de impacto da vizinhança, essa construção tem que ter mais de 50 unidades. Eles desmembraram os projetos, cada um em 30 unidades, para não ter que passar pelo WAVE, para tentar burlar. Então fica aqui a minha manifestação, o meu repúdio. Pois não, vereador Fernando? Palavra, vereador. Pois não. Infelizmente, bom dia a todos. Infelizmente é uma coisa assim, a princípio, analisando, é uma coisa muito simples, né? Mas não é. Não é porque em São José dos Pinhais existe muita gente na fila de espera, pessoa desempregada que não consegue nem pagar o próprio aluguel, e eu não vejo nenhuma ação do município. Acho que isso, vereador Tadeu, teria que partir dos deputados. Deputados federais, nós temos deputado de São José, temos bastante deputado no Paraná, que deveria rever isso aí. Por quê?
Essa questão do linhão, eu venho cobrando desde o meu primeiro mandato. A área é só pedir para o município para que possa construir as casas populares de São José dos Pinhais. Eu vejo sempre, eu lembro o povo de São José. No norte do Paraná, existem aquelas casas de 40, 45 metros num terreno de 100 metros quadrados. A casa é com 40, 45 metros quadrados. Prestação de R$60 por mês. Em todo o Paraná tem, menos em São José. Então, nós temos aí que cobrar os nossos deputados e da Secretaria de Habitação, que não vira, sabe? Tem muitos lugares, muita secretaria em São José dos Pinhais, que é um cabidão de emprego, sabe? Enche de parente para tudo quanto é lado e não faz nada. É só para receber salário, viu? Doutor Ita até sorrindo aqui, doutor Ita, mas é a pura verdade. É um cabidão de emprego que não faz nada. Eu quero que traga aqui para mim quantas casas populares fizeram em São José dos Pinhais. Quantas casas para as pessoas daqui? Aí vão lá, liberam o terreno, porque nós não temos alguém para ficar defendendo a cidade. Nós não temos ninguém para defender uma área que começa lá perto de Paranaguá e termina em Curitiba, ali no Jardim Independência. Toda essa região dava para construir mais de 30 mil casas populares para o povo de São José dos Pinhais, que acabaria com o problema da habitação no município. Mas não, é só cabide de emprego. Problema do Jardim Del Rey. Nem sei quantos anos mais vem tocando aí. Não resolve, porque ali, aquela Secretaria de Trabalho está lá para colocar esposa, filho, parente de deputado. Não faz nada, não trabalha, só recebe o dinheiro na conta. Ou vem aqui falar para mim que trabalha. Vinha mostrar para mim o que fez. Sabe o que vai virar lá naquele lugar? Um Serra do Mar. Vai vir gente de tudo quanto é lugar. Abandonaram o povo do Serra do Mar. A Secretaria de Habitação diz que não é responsabilidade deles. Então é de quem? A responsabilidade é nossa, de nós vereadores, do prefeito e do secretário. A coisa vai melhorar, Deus. Vai melhorar quando colocarem pessoas capacitadas. É a mesma coisa de eu colocar minha filha lá. Vou colocar minha filha para ser secretária de obra. Vamos pôr de obra logo de uma vez, que deve ser a melhor secretaria, que todo mundo briga por ela, né? Então isso é uma vergonha. Nós vamos ter que partir para cima e ver se a gente pega. No mínimo, Tadeu Camargo, nós como da comissão, nós temos que no mínimo exigir que coloque pessoas de São José dos Pinhais e não de Curitiba e outras regiões aí. Obrigado, vereador, pela contribuição. Então vocês vejam aí a situação que nós encontramos. Eu não queria citar, mas o vereador que colaborou sabe que nós tivemos uma experiência que não deu certo. Nós temos um condomínio que não deu certo em São José. Era para nós atendermos pessoas do município e acabou virando o que virou naquela região ali, lá para o lado do Quisizano, né? Então nós temos, o vereador Luiz Paulo sabe a dificuldade que tem lá naquele grande condomínio, e essa é a preocupação. Aí a Secretaria de Habitação se pronunciou: olha, infelizmente nós não vamos poder contemplar uma demanda do município de São José dos Pinhais nesse grande empreendimento que vem para cá. Então, a preocupação é a seguinte, senhores vereadores: nós tivemos reunião essa semana com a comissão, com o Conselho de Saúde, a respeito da falta de recursos aí para o futuro próximo que teremos, né? A escassez de recursos para atender aquilo que nós já temos aqui. Aí simplesmente nós vamos aceitar, sentados aqui, de boca calada, o aumento dessa demanda, da qual nós vamos ter que correr atrás daqui a pouco, nós vamos ter que nos virar para dar resposta à comunidade que não está sendo atendida. E esses usuários que estão migrando do município vizinho, da cidade de Curitiba para São José dos Pinhais, são mais uns que vão estar nessa fila e nos nossos gabinetes cobrando providência. É vaga na creche, é médico, a linha de transporte com problema, sendo que nós não somos os responsáveis por esse ônus. Eu quero, senhor presidente, senhores vereadores, que nós venhamos a discutir mais sobre essa matéria e vamos correr atrás de providências a respeito desse assunto. Todo mundo tem direito à moradia.
eu não desejo e fico muito triste quando eu vejo um morador de rua embaixo de um viaduto, embaixo de uma marquise, agora o inverno que está se avizinhando, morando nessas condições. Eu sou totalmente contrário a isso, mas eu também não posso permitir que nós venhamos a pagar um preço que nós não temos culpa dele ter acontecido. Então eu acho que nós temos que nos organizar nessa Casa de Leis, nos manifestarmos junto com o Executivo para de que qual forma coibir o andamento desse projeto que por enquanto vem trazer constrangimento para nós, vem trazer problemas, e Curitiba vai resolver o problema dela, presidente. Curitiba está muito tranquila porque a nível federal o seu Rafael Greca teve o êxito, logrou êxito nessa conquista, mas nós não podemos aqui permitir que isso venha acontecer, porque vai trazer problemas para nós. Como eu já falei, volto a salientar para encerrar minha conversa. Temos escassez de recurso para atendimento do morador nato, daquele que já está em São José dos Pinhais, tanto da própria moradia, como dos outros instrumentos do qual se faz necessário para a demanda de uma moradia digna. Então, eu preciso, junto com a nossa comissão de habitação, e junto com os outros vereadores, correr atrás e vamos levantar essa bandeira para coibir que isso venha acontecer nessa região, uma região que já tem uma demanda muito grande, a região da Grande Afonso Pena, que venha se acumular mais ainda problemas ali. Senhor presidente, era o que tinha para hoje. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e nos dê um bom dia. Não havendo mais oradores para fazer uso da tribuna, passamos à ordem do dia da presente sessão. Colocamos em segundo turno de discussão e votação projeto de lei 352, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município no valor de R$ 367.892,52 para a utilização da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Colocamos então em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permanece a comissão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de resolução 111, que altera a resolução número 2 de 90, que trata do regimento interno desta casa, visando adequar o artigo 79. Colocamos então em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permanece como estão. Aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de resolução 112, que altera o anexo 4 da resolução 48 de 2009, que trata das especificações, ou seja, das atribuições dos cargos da Câmara Municipal de São José dos Pinhais. Colocamos então em seu primeiro turno de discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permanecem como estão. Fica aprovado então por unanimidade. Colocamos em seu primeiro turno de discussão e votação o projeto de lei número 267, que altera o dispositivo da Lei Municipal 2.968, que dispõe sobre a divulgação da lista de espera dos munícipes cadastrados para acesso aos programas habitacionais no município de São José dos Pinhais. Colocamos então em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permanecem como estão. Está aprovado por unanimidade. Colocamos em seu primeiro turno de discussão e votação o projeto de lei número 270, que dispõe sobre a estrutura e organização do Conselho Municipal de Educação do município de São José dos Pinhais e altera o dispositivo da Lei 1500 de 2010. Colocamos então com a palavra no vereador professor Marcelo. Senhor presidente, em conversa aqui com o vereador Bira do Banco, o vereador professor Abelino, o vereador pastor Gilmar, nós temos algumas dúvidas, queremos analisar com calma. Acho que é um consenso nosso aqui. E agradeço os vereadores que confiaram a mim aí o pedido de vistas.
mas é algo que a gente resolve rápido, isso aí já traz para plenário novamente. Só em relação à composição e autonomia do conselho. Então, peço vistas. Então, o novo vereador professor Marcelo pede vistas para que seja analisado até a próxima sessão esse projeto para esclarecimento de algumas dúvidas. Coloco então em discussão o pedido de vistas. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado então por unanimidade. Colocamos em seu primeiro turno de discussão e votação o projeto de lei 279, que altera a lei 2622, que trata da obrigatoriedade de fixação de quadro informativo contendo nome, registro de especialidade do profissional médico em todas as unidades de saúde de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Com a palavra no vereador professor Marcelo. Só acrescentar aí que esse projeto era originalmente do Dr. Ito, né? E a modificação também o Dr. Ito assina junto aí como vereador proponente também. Corrigindo então, continua em discussão o projeto de lei 279, de autoria de nós vereadores, professor Marcelo e Dr. Ito. Então, não havendo na discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permanecem como estão. Fica aprovado, então, por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 293, que altera e revoga dispositivo da lei número 7, de 91, que concede auxílio educação para o terceiro grau a estudantes de São José dos Pinhais. Colocamos, então, em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 294, que altera também a lei 2.936, de 2017, que trata da presença de doula durante o pré-parto, parto e pós-parto imediato, sempre que solicitado pela parturiente. Colocamos em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Silvio Santos. Senhor presidente, eu gostaria de analisar melhor esse projeto, porque eu tenho algumas dúvidas sobre ele. Acredito que não será demorado esta análise. Portanto, peço vista desse projeto. Coloco aí as considerações do plenário, se considerarem aí a minha reivindicação. Então, colocamos em discussão o pedido de vista formulado pelo novo vereador Silvio Santos, do projeto 294. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permanecem como estão. Fica aprovado, então, o pedido de vista. Colocamos em primeiro turno de discussão e votação o projeto de lei 309, de autoria do novo vereador Silvio Santos, que trata sobre o acesso às obras públicas do município através do site da Prefeitura Municipal. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Colocamos em um primeiro turno de discussão e votação o projeto de lei 316, que institui o Sistema de Gestão Integrada de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos e o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Inicialmente, vamos colocar em discussão e votação as emendas propostas pela Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente. Inicialmente, a comissão propõe uma emenda da letra A, da linha A, do inciso 5 do artigo 19, propondo a seguinte mudança. O original tem a seguinte redação:
a faixa adesiva reflexiva aprovada pelo DENATRAN, de acordo com a resolução CONTRAN 132. A comissão propõe a faixa adesiva refletiva, é uma alteração técnica, de acordo com as resoluções CONTRAN número 132 e 366. Coloco então em discussão a emenda proposta. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovada então essa emenda. Outra emenda, adite-se ao parágrafo único do artigo 20 a expressão durante o manuseio de caçambas, que passa a vigorar com a seguinte redação. E diz, inicialmente quero fazer a leitura do parágrafo original. São também de exclusiva responsabilidade do transportador os danos eventualmente causados a terceiros. A comissão propõe a seguinte alteração. São também de exclusiva responsabilidade do transportador os danos eventualmente causados a terceiros durante o manuseio das caçambas. Então, coloco em discussão a emenda. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovada a emenda. Assim, passamos ao primeiro turno de discussão e votação do projeto 316, que institui o Sistema de Gestão Integrada de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos e o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, já com as emendas aprovadas. Colocamos então em discussão o projeto. Senhor presidente, com a palavra. Com a palavra no vereador Silvio Santos. Além das emendas que foram aprovadas aqui, senhor presidente, eu tenho algumas questões que eu gostaria também de trazer para esse projeto. Então, em detrimento dessas questões que eu acredito que será importante se detalhar, eu peço o visto do projeto como um todo. Coloco então em discussão o pedido de vista formulado pelo novo vereador Silvio Santos. Não havendo discussão, passo a votação. Os vereadores foram favoráveis ao pedido de vista, permaneçam como estão. Fica aprovado então por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 319, que inclui no calendário oficial do município de São José dos Pinhais o Hana Matsuri, Festival das Flores e Natal Budista, que já ocorre anualmente no município de São José dos Pinhais. Esse projeto é de autoria do novo vereador, professor Abelino. Colocamos então em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 338, de autoria do novo vereador Elcio Negosec, que institui o Dia da Merendeira, preparador de alimentos e auxiliar de merendeira no município de São José dos Pinhais, a ser comemorado anualmente no dia 1º de agosto. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 1454, que aprova o primeiro termo de cooperação que celebra o município de São José dos Pinhais, a FPM, com o objetivo de prorrogar a vigência desse convênio. Colocamos então em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Discussão e votação única do projeto de lei 337, de autoria do novo vereador Elcio Negosec, concedendo o título de cidadão honorário, de cidadão benemérito de São José dos Pinhais ao senhor João Chapieski. João Chapieski, como todos conhecem, é empresário do ramo gastronômico do nosso município, nascido na nossa cidade, né, nas Gamelas, sua família dando grande contribuição ao desenvolvimento da região rural do nosso município e atualmente no ramo gastronômico. Esse é o seu João Chapieski. Colocamos então em discussão.
Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado, então, por unanimidade. Então, anunciamos a ordem do dia da próxima sessão. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 267, 279, 293, 294, 309, 316, 319 e 338. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 1454. Segundo turno de discussão e votação do projeto de resolução 111-112. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 311, 312, 315, 341. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 1453. Antes de abrir a palavra as inscrições para explicação pessoal, eu quero comunicar a tribuna livre da próxima sessão do dia 15 ao SINCEP, que falará sobre as assistentes sociais, uma vez que nesse dia se comemora o Dia da Assistência Social. Então, quero aqui abrir as inscrições para a explicação pessoal. Novo vereador Edson Dangui. Novo vereador Carlos Machado. Novo vereador Tico. Novo vereador Abílio Alves. Novo vereador professor Marcelo. Novo vereador Luiz Paulo. Novo vereador Silvio Santos. Então, passo a palavra ao primeiro orador, novo vereador Edson Dangui. Bom dia, senhor presidente, bom dia, mesa, todos os vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem pela internet. Senhor presidente, hoje quero aqui trazer minhas condolências, aqui um grande amigo lá da Planta São Marcos, conhecido meu, conhecido do Gilberto Melo, o senhor Palmiro Castilho Pereira, que veio falecer. Lutava contra um câncer e nós aqui, né, tanto eu como o Gilberto, nós estávamos conversando, uma pessoa que lutou muito por aquele bairro. Então quero dizer a toda a família que é com muito pesar que a gente está aqui agora sentindo e que a gente quer que a família esteja com esse sentimento aqui da Câmara Municipal por esse grande líder que foi o Palmiro, que sempre esteve envolvido lá nas lutas, né, Gilberto, na associação, brincando lá, fazendo aquela clubezinho de futebol das Mirim, que, né, sempre foi muito sucesso na cidade de São José dos Pinhais e no Paraná. Então eu transmito a toda a população, a todos os familiares, né, minhas condolências e que Deus dê um bom lugar para o nosso amigo Palmiro. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador Carlos Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, gostaria primeiramente aqui de parabenizar o novo vereador Tadeu Camargo pelo assunto que nos trouxe, que nos traz muita preocupação, porque nós percebemos que a nossa cidade está crescendo cada dia mais em invasões. Nós temos muitas invasões na nossa cidade de gente nossa que até o presente momento não foi resolvido. E vemos com muita tristeza e com muita preocupação a Prefeitura de Curitiba, através de uma ONG, ganhar um terreno na cidade de São José dos Pinhais, que é do governo federal, para colocar aquelas pessoas que também merecem, né, a sua casinha, mas que são de Curitiba. E nesse momento nós temos que valorizar e ser bairrista e atender a nossa população. Percebemos que o crescimento populacional da cidade, ela está monstruosa. Percebemos aqui na colônia Rio Grande, no lado do Jacomar, onde 1.500 famílias estarão ali morando. Mais em cima, mais de 1.000 famílias também, na cidade de São José dos Pinhais. E onde é que
E a cidade sem estrutura na questão de saúde, de educação, transporte, emprego. Nós não temos essa estrutura para atender tanta gente na cidade de São José dos Pinhais. Somos favoráveis que, a nossa casa é favorável que nós possamos resolver os nossos problemas da cidade, da nossa gente. Quero aqui, junto com o novo vereador Tadeu Camargo e os demais companheiros, para que nós víssemos isso com muito carinho e que nós pudéssemos caminhar juntos com a Associação de Bairro do Conjunto Apolo, através do companheiro Fenemê, através do companheiro Tadeu, também do Gilberto Melo, que fazem parte da outra comissão de habitação e serviços públicos e meio ambiente, para que nós possamos ajudá-los no que for possível e fazer que a cidade cresça de uma forma diferente. Que a cidade cresça com as empresas, que vem empresa para São José para gerar emprego e gerar renda para a nossa gente. Para haver construções, para haver um melhoramento na saúde pública, na questão ambiental, segurança pública. Nós temos que a nossa estrutura crescer mais para que nós possamos atender a nossa população da melhor maneira possível. Portanto, São José dos Pinhais merece respeito do nosso prefeito de Curitiba. Nosso respeito à nossa cidade, aos nossos amigos, nosso carinho, nosso respeito à comunidade de São José dos Pinhais. Espero e tenho certeza absoluta que essa casa não vai se furtar diante dessa polêmica, diante dessa situação, onde temos que defender a nossa cidade. Muito obrigado. Senhor presidente, desculpa, eu queria pedir licença, que tenho um compromisso agora, junto com o novo vereador Bira, por gentileza. Obrigado. Com a palavra, nobre vereador Tico. Bom dia, presidente, mesa diretiva, vereadores, vereadoras. Só faço uso nesse dia para parabenizar as nossas mães. Domingo que vem é segundo domingo de maio, é Dia das Mães. Eu, como tenho uma mãe nova em casa, queria homenageá-la nesse dia, a Renata, mãe da Maria Vitória. Pouco tempo aí a gente tem um bebezinho novo em casa. Então queria dar os parabéns a ela, em nome dela, a todas as mães aqui da casa, vereadora Mari, a Fátima, as outras mães, todas que sofrem muito, às vezes, com os filhos em casa, com a educação, com essa desvalorização da família, as drogas na rua, todas as preocupações que existem. Então é muito digno aqui a gente parabenizar essas mães nesse dia tão especial que será domingo que vem. Então queria só fazer esse relato hoje, deixar essa homenagem a todas as mães por esse dia de domingo. Parabéns a todas as mães, bom dia a todos. Com a palavra, a nova vereadora Abílio Alves. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, ao público que nos acompanha aqui no plenário, a você que nos acompanha através das redes sociais e da TV Câmara. Eu quero aqui também falar um pouco sobre o assunto do qual o vereador Tadeu, membro da Comissão de Urbanismo, levantou e questionou esse empreendimento na Grande Afonso Pena, até porque moro naquela região, atuo naquela região, né? Estou como vereador, e se isso é porque aquela região me ajudou, me apoiou, e já encaminhei também à Secretaria de Urbanismo alguns pedidos relacionados às obras que estão acontecendo naquela região. Porque, como bem disse aqui o vereador Tadeu, eles tentam camuflar. Grandes construtores agora entram numa rua e compram alguns lotes, em vez de unificarem e construírem uma única edificação, não. Eles pegam um lote 12 por 30, constroem 8, 10 unidades, pegam o terreno do lado, constroem mais 8 ou 12, daqui a pouco eles tomaram conta daquela rua, e aonde nós tínhamos 40, 50 moradores naquela rua, nós passamos a ter 300. Aí eu pergunto, cadê a estrutura para receber esses novos habitantes de São José dos Pinhais? E são novos, não são pessoas que residem em São José e que estão mudando para um novo endereço. São pessoas que na grande maioria vêm de fora. Eu uso como exemplo o Parque das Nações.
que está parado lá na rua Annelise Crisma, lá há um bom tempo, um problema que a Caixa Econômica é extremamente culpada, porque foi ela, com dinheiro público, que viabilizou aquele crime ambiental, aonde nós se perguntamos, quem liberou? O poder público liberou. Pois agora nós temos a responsabilidade de resolver o problema daquelas famílias. E esses grandes empresários que chegaram em São José, do ramo imobiliário, e hoje estão ficando milionários, pegando áreas e lugares que só tinha mato, chácaras. Aí muda-se zoneamento, muda-se algumas áreas, pronto, um terreno que valia X, agora vale X. E ali a conta deles vai engordando. E os cofres públicos vão sofrendo um custo muito alto, do qual nós não temos mais condições. E falo aqui mais uma vez da Grande Afonso Pena, aonde estou pedindo já há algum tempo para o secretário Neto, que está à frente dessa pasta, para que ele me ajude com os alvarás de construção de toda aquela área, de toda aquela região. Porque você começa a saber que está sendo erguido ali, como hoje, 174 unidades na Vila Edith, mais 400 no Jardim Independência, mais 300 no Apolo, mais 200 na Vila Iná. Somando tudo isso, quem sabe lá passamos de mais de 2.000 unidades que estão sendo fragmentadas no meio do bairro. E o posto de saúde, que hoje de todos os equipamentos da saúde de São José, ele está em 4º lugar em atendimento. Primeiro vem a UPA, depois o hospital, depois o CEP, e em 4º lugar está o posto de saúde do Afonso Pena. Cadê o investimento no posto de saúde? Cadê a ampliação da rede municipal, do ICMEIs, da parte da educação, das escolas, onde nós temos ali só Castro Alves, Alexandre Borges, Elvira Piloto? Cadê as escolas? Fica aqui também a minha consideração o meu repúdio a essas edificações que estão vindo para Grande Afonso Pena, e que se resolva, porque ali na rua Tales de Souza, no Jardim Independência, senhor presidente, nós temos uma contrapartida que está acontecendo ali, que a única contrapartida que aconteceu é o asfalto na frente do próprio prédio que está sendo construído. Não há outra contrapartida. Que contrapartida que é essa? Naquele pedaço de rua, cerca de 300 metros, há alguns anos nós tínhamos apenas 3 moradores. E nunca foi feito nada por aqueles moradores. Agora, porque nós temos lá 70 unidades, agora tem um asfalto. Esse asfalto, me desculpa, não é uma contrapartida para a comunidade local. É uma contrapartida para aqueles novos moradores que estão chegando em São José dos Pinhais, né? Então, só finalizo aqui e deixo registrado também que eu estarei, sim, fiscalizando, como já estou, todas essas edificações novas, né? Temos conversado com o vereador Silvio também sobre isso, né? E outros vereadores aqui. Estamos atentos e não estamos calados, informando a população que estamos supervisionando e fiscalizando, e precisamos ter respostas da Secretaria de Urbanismo, porque São José não tem condições de receber mais ninguém mediante a estrutura que nós temos. Obrigado. Com a palavra o novo vereador, professor Marcelo. Abra mão do uso da palavra, presidente. Então passamos ao próximo orador, novo vereador Luiz Paulo. Bom dia, senhor presidente, nobres companheiros, todos que assistem essa sessão parlamentar e que nos acompanham, meu bom dia para todos e para todas. A minha preocupação também gira em torno hoje, né, do uso da tribuna do novo vereador Tadeu Camargo, que o qual está atento nessa situação, e que São José dos Pinhais já é referência nisso, né? Da maneira que traz a população para o nosso município. E como foi citado já, com referência ao Serra do Mar, realmente
nós temos uma situação agravante, né? Que a Caixa Econômica, que o governo federal colocou as pessoas para morar lá e virou as costas para a população, né? E não dando o mínimo de estrutura em todo o segmento, que hoje o sonho de muitas famílias virou um pesadelo, infelizmente, né? Tem sofrido, várias famílias que adquiriu o seu apartamento na época, hoje está pagando aluguel aí porque não teve condições de ficar no local. Então, realmente é uma situação assim que deixa a gente triste, com muitas famílias boas, muitas famílias de batalha, que era o sonho de crescer, né, educar sua família, e ali naquele momento não tem condições, não teve, né, e está na luta. E a mesma coisa, aí nós recorremos aí à Caixa Econômica, que também vira as costas, depois que liberou os dinheiros, os empresários vão embora, vai investir em outros locais, e o município fica realmente aí com todas as dificuldades para dar sustentabilidade para essas famílias que permanecem no local. E não vai ser diferente, né? Então, a gente temos que olhar com os bons olhos, precisa de moradias para as famílias, todo mundo precisa de ter a sua moradia digna, mas realmente com dignidade. E hoje nós aguardamos ainda daquela contrapartida, conforme já explicou o vereador Abílio Alves ali, nobre companheiro Abílio, nós lá, por exemplo, no Riacho Doce, estamos aguardando o CEMEI até hoje, não é? O povo vieram ali, construíram, né? Veio famílias de fora, outras foram relocadas no local, mas colocaram numa outra localidade, mesmo que fosse dentro do município, mas já estava acostumado nas suas regiões, e trouxeram tudo para um local só. E hoje nós estamos lá aguardando ainda um CEMEI, que o dinheiro está ainda no Ministério da Cidade, que era uma contrapartida e que não chegou para o município. E está lá todo mundo sofrendo, mães pedindo creche, reivindicando, indo para a justiça, reivindicando, porque eu acho que é um direito, precisando trabalhar, ainda porque são de baixa renda. Aí, mais um motivo que precisa, porque precisa ir em busca do sustento, né? E hoje nós temos várias dificuldades lá dentro naquela região por esse motivo. Então, precisamos realmente ficar atento e ser melhor analisado isso aí com uma grande atenção, porque depois estoura na população de baixa renda de volta. Além de não ter, de repente, um apartamento, uma casa digna, ainda vai sofrer por não ter médico, por não ter CEMEI, por não ter escola. Então, essa é a dificuldade. Esse é o senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador Silvio Santos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores e vereadoras, a todos os presentes. Essa questão das contrapartidas, de fato, é algo que tem trazido um incômodo aí a todos nós, né? Eu também sou morador ali da região do Afonso Pena, e como já citado pelo vereador Abílio Alves, é assunto de interesse, e nós estamos acompanhando e vamos acompanhar. Contem comigo nessa batalha, a todos. Vereador Tico, eu gostei muito que o senhor se lembrou aí das nossas mães, né? E de fato, esse domingo então será o Dia das Mães, e eu trouxe um assunto que pela primeira vez vai acontecer no Brasil, que é a audiência pública sobre o Estatuto do Nascituro na Câmara dos Deputados Federais. Eu acredito que uma maneira de valorizar as nossas mães é protegendo seus filhos, né? Cuidando e amando também, dando suporte, protegendo os seus filhos. Então é uma iniciativa extraordinária, eu entendo que de grande importância essa discussão sobre o Estatuto do Nascituro no nosso país, que tem por iniciativa aí o deputado federal Diego Garcia, o qual também se tornou presidente da Comissão Especial do Fim do Foro Privilegiado. É um outro assunto que tem incomodado o nosso país, e ambos tocam a todos nós. Então, foi criada uma comissão especial, o qual o deputado federal Diego Garcia se tornou presidente, e eu o parabenizo por isso, porque tem que ter coragem para assumir uma pasta, um assunto como esse, para discutir esse assunto. Então, essa comissão vai analisar
o fim desse foro privilegiado. Inclusive foi criado um site, não sei se todos já sabem, é o Desaforo. Se você quer apoiar essa causa, né, pode entrar lá no site, você pode se manifestar, porque de fato tem acontecido alguns desaforos no nosso país com relação a isso. Então eu queria trazer a título de informação esse assunto, porque eu acredito que é de interesse comum, né? Ambos os assuntos são de interesse comum. Muito obrigado a todos, tenhamos todos um bom dia. Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo tratar, declaro encerrada esta sessão, convocando a próxima para o dia 15 deste mês, no horário regimental. Está encerrada a sessão.